há situações na vida em que às vezes você não está errada ou errado, mas se alguém pegar aquilo, vai ficar parecendo que você estava sim. Eu me lembro de que vivia um relacionamento abusivo e no meio da BR a namorada resolve se jogar do carro, né? E aí quando ela me relata isso, olha só o risco que você correu. Porque a menina ia cair ladeira abaixo e ia ficar parecendo que você é quem a matou. Quando foi ela que naquele jogo todo de relacionamento abusivo iria se jogar, até talvez inconscientemente, para ficar parecendo que você foi quem provocou isso, né? Como que dizendo, saia correndo desse relacionamento. Mas vamos supor que essa tragédia tivesse acontecido. Tá, até os advogados iriam orientar, olha, escolha essa informação, pelo amor de Deus, por quê? A gente sabe que a pessoa não cometeu esse erro. Mas quem pega as coisas no meio do caminho, quem está disposto a criticar uma mulher, qualquer atitude, até desesperada dela, fica parecendo assim, não, ela entregou essa criança, tanto é que ela pressionou a babá a jogar fora as mensagens. E as coisas não são simplórias assim. A Monique Souta, ela é manipuladora, ela vai tentar atrapalhar o júri. Para destruir provas? Total, isso ela fez, isso tá claro. Coação no curso do processo. Olha como é que ele é mentiroso. Quando que Monique Souta destruiu alguma prova? Para piorar, né? Que ele está mentindo. Ela nem foi presa por causa disso? Quais foram as provas que ela destruiu? Ela não destruiu prova nenhuma. Ela estava vindo a público começando a dizer que esse pai que se vendia como bom pai não era pai bom assim não. Que aí já era demais ela já ter perdido o filho dela e agora ouviu o ex-marido ficar famoso como um bom pai. Quando ela que era uma excelente mãe e mesmo assim perdeu o filho debaixo da praguejação desse falso bom pai. Então, é um perigo a Monique Souta, ela é um perigo para o processo, ela é um perigo para o processo porque ela ia te derrubar, seu canalha. Falsidade ideológica, ela tentou coagir ali a babá, ela tentou coagir a empregada doméstica. Ela, Souta da última vez, ela diariamente me atacava em rede social, tentando me parar. Essa é a Monique que... Vamos lá. Monique não coagiu babá e nem empregada, coisa nenhuma. Isso aí são invenções. Existe um episódio quando a Monique fala pra babá assim, olha, o Jairo vai querer olhar o seu celular. Aí a babá fala pra ela assim, eu não vou querer que ele olhe não. Então ela, sendo solidária com a babá, falou pra babá apagar. Então, ou seja, ela não estava apagando as mensagens, nem era contra a justiça, que na época ela nem era investigada. Ela pediu pra babá apagar para que o Jairo não visse as mensagens que as duas trocaram acerca dele, que as duas estavam suspeitando da maneira como ele tratava o Henri. E nem era suspeitando que ele violentasse, mas que ele estava sendo um, entre aspas, padrasto chato, mesquinho, exigindo coisas do menino que o menino não tinha condições de oferecer. Aí, para livrar a babá do Jairo, é que a Monique propôs dela apagar as mensagens. Isso não tem nada a ver com coação do processo, isso não tem nada a ver com apagar as provas. Depois, muito depois que o Henri veio a morrer, é que o pessoal lá com o programa de Israel recupera essas conversas e descobre que essas conversas existiram, né? E eram tantas conversas que a Monique realmente nem lembra de todas. Agora elas estão todas aí. Aqui neste canal nós temos um vídeo detalhando cada uma dessas conversas. Então, que provas a Monique escondeu? Aliás, essas conversas são provas tão favoráveis a favor da Monique, mas tão favoráveis, né, senhor Leniel? Agora, você, ao fazer de tudo para a Monique ficar presa, você está escondendo a prova. Monique é a prova desse processo que iria mostrar para todo mundo a farsa que você é. A Monique trouxe alguma informação nova? O Jairo trouxe alguma informação nova? Até agora não. Ele é muito perverso e debochado, né? A Monique só não trouxe alguma informação nova porque ela está presa. Como é que ela vem aqui fora falar? Quando ela começou a trazer informações novas, o senhor ficou todo louco e fez um acordo lá com a 7ª Câmara para voltar ela para a prisão? Mesmo assim, ele sabe as informações que a Monique pode trazer e ele se borra de medo, gente. Ele se borra de medo, ele está atentando contra a vida dela. Que Deus aguarde lá para ela conseguir sair e contar isso tudo pra gente. 3 pessoas entraram naquele apartamento, 2 adultos e uma criança. Não é isso? Sai com 23 lesões. Sai com 23 lesões. Tchau. Outra mentira. O Henri não saiu do apartamento com 23 lesões, não. O processo mostra muito claramente que o Henri chegou no hospital sem nenhuma lesão no corpo, né? E aí
ele sai do hospital cheio de lesões no corpo. Tem essa parte. A outra parte, que os primeiros relatórios nem eram do corpo do Henri. Mas tudo bem, naqueles tantos procedimentos, inclusive aquela história deles entubarem uma criança de 4 anos e aquilo ali feriu o pulmão dele, né? E aí ele vai falar que essas lesões aconteceram dentro de casa. E aí ele sabendo que isso foi um erro procedimental do hospital, ele ficar jogando a culpa na mãe, ele está contando para mim, para você, o quão perverso ele é. Não precisa ir pro inferno com um cara desse não. Morar do lado dele, com essa capacidade inteira de sacanear com a vítima, já é estar do lado do diabo. É difícil, né? Mas a hemorragia interna, laceração hepática é causada por... Vocês viram aí o choro técnico que ele aprendeu? Vocês esquecem, né? Ele foi um vereador, ele tem cursos de oratória, ele tem cursos de marketing político, ele tem cursos de choro. Pessoas que estiveram próximas dele nos contaram que, inclusive, ele tem uma técnica para chorar em público, né? Então não se impressione com... Ai, meu Deus, tá um teatro. Causada por ação contundente, essa é a causa morte do meu filho. Verdade. Lesão causada por ação contundente. Quais foram as ações contundentes? 2 horas de tentativa de reanimação, né, numa criança de 4 anos. Quais foram as ações contundentes? Entubar uma criança no desespero de uma pandemia de qualquer jeito. E o laudo diz isso, que a criança morreu por causa dessas ações contundentes. Ações contundentes que não aconteceram em casa. Ações contundentes que aconteceram no hospital. Por que você não conta, Leniel? Por que você não questiona o hospital por eles terem sumido com as imagens, com os dados, com os exames, com tudo que o Henri fez? Por que você não faz isso? Você joga tudo para sua ex-esposa, seu perverso? Meu filho morreu agonizando. O Henri sofreu muito naquele apartamento na presença da mãe e do padrasto. Outra mentira, a vizinhança toda foi entrevistada e eles não ouviram nada. E não falam isso por medo, não. Tem vizinhos que falam assim, pelo contrário, eu via como é que essa mãe tratava esse menino. Era uma gracinha, eu aprendi a ser mãe vendo ela com o menino na brinquedoteca do condomínio. Eu conheci a Monique no curto período que ela morou no Majestic com o Henri. E convivi com eles em alguns momentos e observava a relação dos dois. A relação de mãe e filho, de muito amor, de muito afeto, de muita intimidade. A Monique era uma mãe que dava total atenção para o filho em todos os momentos que eles estavam juntos. Ela nem no celular mexia. Era uma mãe atenciosa que dizia o tempo inteiro que amava aquela criança. E eu ouvi várias vezes. A Monique era o tipo de mãe que para mim era um exemplo. Era o exemplo que eu deveria seguir como mãe. E aí a família de elefantes foram para a Bahia pular carnaval o ano inteiro e viveram felizes para sempre. Henri, você sabia que você é muito gentil? Sim. Príncipe? Sim. Amado? Sim. Você sabia que você é muito carinhoso? Sim. Amoroso também? Sim. E você sabia que eu te amo muito? Sim. E animação. Você é coisa rica de my life. Dá um sorriso. Dá um sorrisinho, dá. Ai, que delícia de mamãe. Socorro, socorro! O Henri Bigodeira está na banheira e não quer sair. O que vamos fazer? Já sei! Hoje vamos jantar, Rei Bigodeira. Vamos... A mamãe dormiu agarrada? Dormia agarrada? Não gosto disso. Por que você não gosta? Porque você me agarrou. Eu te agarro muito ou pouco? Ai. Eu te agarro muito ou pouco? Ai. Hein? Você consegue dormir quando eu te agarro? Você consegue dormir quando eu te agarro? Fala. Não consigo. Não é possível! Eu agarro muito. A mamãe agarra muito e você tem que dormir assim.
agarrado. Não. Ouviu? Delícia. Ai. Mamãe, O que tá acontecendo aqui? Uma festa. Você gosta de festa? abelha, portal. Então você sabe o que eu tô fazendo? É surpresa, mamãe. Não pode saber. Onde nós estamos? Na nossa cabana, ué. Cabana. E o que tem na nossa cabana de importante? Cabana, isso. Isso tudo? Isso tudo. Ai, caramba, olha quantas coisas nós trouxemos para nossa cabana. Esse porém, eu vou pegar um pedaço de bolo. Esse caminho de cupcake. Esse aqui, ó. Eu quero um cupcake, um sanduíche, um hambúrguer, uma batatinha com ketchup. Isso aqui só tem banana. Até. Então, quando ele fala que o Henry sofreu, ele está só querendo ganhar a emocionalidade das pessoas que caem como patos, né? Eu acho engraçado as mulheres caindo nisso, mulheres que sofrem na mão dos homens mais românticos com os quais elas se relacionam, ficam caindo no discurso desse homem aí, que ignora tudo que aconteceu no hospital, ignora tudo que ele tramou na segurança pública também, para poder jogar na ex-esposa. É a confissão da perversidade com cara de entrevista de homem quebrantado. Falam que ele ficou mais ou menos umas 3 horas agonizando na frente da mãe. Se você toma uma bolada no estômago, isso já dói. Você imagina você ficar sangrando. O Henry ficou por horas sangrando. Não existe nada disso nos registros médicos. Tanto é que vocês viram que ele dá uma olhadinha para o lado quando ele fala isso, porque ele está mentindo, né? Porque se é para fantasiar igual o Leniel fantasia assim, vamos fantasiar também. Quem garante que quando ele estava lá todo apressado querendo ir para o serviço, largar o filho com a mãe, se ele não deu uma freada com esse carro e aí o menino foi arremessado para frente? Esse arremesso de crianças do banco de trás para frente, isso aí causa laceração hepática, por exemplo, né? E aí, como foi assim, ai, papai deu uma freada, não sei o quê, isso nem veio ao caso. Mas do mesmo jeito que ele especula acerca da Monique, vamos especular acerca dele. Tem muita coisa que aconteceu aí entre a estadia do Henry com ele e o caminho do Henry com ele para casa. Sangrando por dentro, sofrendo. Gritando a mãe, pedindo apoio, a mãe olhando e não fazendo nada. Não levou pro... Gente, isso é mentira, não existe nada disso no processo, por favor, não acreditem nisso, não existe isso no processo, não existe isso nas conversas, não existe isso em nada. O que existe na hora em que se julga que o Henry morreu é uma rápida troca de mensagem entre o Jairo e a Débora. A Monique totalmente desacordada, né? E o sensor do apartamento mostra que o Jairo estava se movimentando nesse horário. Agora, não existe grito do menino, não existe nada disso. Muito provavelmente o menino morreu ali no leito dele mesmo, por mais que a gente goste dessas coisas sórdidas, na verdade, essas coisas mórbidas que o Leniel faz, porque a morbidez o enriqueceu, né? Ficar falando da morte, da tortura, do não sei o quê. É um safado fazer isso, porque ele sabe que a Monique era extremamente responsável. Ela mataria o Jairo se ela acordasse no meio de uma violência dessas, se essas violências tiverem acontecido. Não levou para o hospital? Não, sim, levou 4 horas depois. O exame médico legal, né, os legistas mostram ali que o Henry faleceu entre 11h30 da noite e meia-noite e meia. Só que ambos só saem 3h50 da manhã. O que eles ficaram pensando ali? Se é verdade que o Henry morreu entre meia-noite e 1h, a outra verdade é que a mãe estava desacordada e ela não viu. Quando ela viu, ela imediatamente levou o menino para o hospital. Essa é a verdade. Então teve esse negócio de ficar agonizando, sofrendo, jorrando sangue. Isso aí é a fantasia mórbida que enriqueceu o Leniel. Então ele vai se segurar nisso o tempo inteiro. Sejam prudentes, espectadores. Talvez teriam jogado o Henry pela janela. Essa era uma das hipóteses. E aí... Vou contar para vocês uma coisa que eu não tenho como provar. Mas esse papo ruim dele de ficar associando... a situação da Monique com o crime cometido lá contra a Isabela Nardoni, as línguas próximas a Monique, quando ela ainda é casada com o Leniel, falam que o Leniel vivia dizendo para a Monique que se ela se separasse dele,
ele iria ou jogar o Henri pela janela ou dizer por aí que a Monique dizia que iria jogar o Henri pela janela. E não é que ele fez isso mesmo? Depois que ele se separa da Monique e o filho morreu, ele sai por aí falando que ele acha que a Monique e o Jairo estavam planejando jogar o Henri pela janela, mas quem dizia isso para Monique antes de ele se separar dela era o Leniel quem dizia isso, mostrando que ele já era um macho que tinha capacidade de abusar de uma criança e usá-la contra a ex-esposa. Entendem? Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.